tudo bem? Meu nome é Pedro Delgado, sou professor de expressão corporal, expressividade e ressignificação do corpo aqui na Associação dos Aposentados da CRT. Eu queria, agora para o mês de agosto, gravar a minha primeira videoaula para vocês, para trabalhar, para que vocês possam dar continuidade trabalhando os corpos, fazer uma videoaula, ou seja, conversar um pouco com vocês. Conversar um pouco sobre a importância da consciência do corpo, a importância da ressignificação do trabalho com o corpo, a importância da ressignificação do nosso olhar para com o nosso próprio corpo, ou seja, da importância que possui um trabalho corporal, da importância de um exercício corporal, a importância de um movimento, a importância de uma gestualidade com o corpo, a importância em não deixar o corpo parado. Em primeiro lugar, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a questão do nosso organismo, do nosso corpo físico, biológico, e o quanto que esse corpo físico, esse corpo biológico, ele se constrói ou ele se reconstrói com o meio, com as influências da sociedade, com as influências que a gente sofre pelo meio social, ou seja, pelas nossas relações sociais, pelos discursos sociais. Existem corpos que sofrem algum tipo de... Existem corpos que sofrem algum tipo de interferência. Existem pessoas que permitem ou que dão devida importância para os discursos externos, de tal forma que esse discurso é assimilado pelo corpo, e esse corpo começa então a sofrer algumas consequências físicas, comportamentais e biológicas, de forma a prejudicar o desenvolvimento desse próprio corpo. Por exemplo, uma pessoa, vamos pegar o exemplo da menina adolescente. A menina adolescente, quando ela começa a transformar o corpo dela, em geral, ela se fecha muito, ela faz esse processo de arqueamento com os ombros e de colocar o peito para dentro, como uma forma de esconder, às vezes, os próprios seios que estão começando a crescer, e geralmente um cresce primeiro que o outro, então cria ali uma certa diferença entre um seio e o outro. Enfim, só para pegar um exemplo, e esse adolescente, então, essa adolescente, ela vai trabalhando e ela vai criando uma forma com o corpo, e isso pode, quando passa esse processo psicológico, ou seja, esse medo com o olhar do outro, com essa preocupação com o olhar social, quando passa esse medo, isso às vezes tem umas que ficam com esses traumas durante algum tempo, mas quando passa esse medo, algumas permanecem com uma postura, porque a coluna desenvolveu uma certa curvatura, uma certa postura diferenciada, e então depois tem que fazer todo um exercício para que todo um trabalho de consciência corporal e de exercício para que essa menina possa recuperar a sua postura e trabalhar voltar a ter uma postura saudável e uma coluna ereta como ela deveria ser. Eu trago esse exemplo para a gente pensar sobre a questão dessas pessoas que têm muito medo ou que dão muita importância, às vezes, para os comentários externos dentro do comportamento do corpo. Às vezes com medo de
com medo até mesmo dos comentários, porque fazem comentários e as pessoas acabam dando importância demais para isso e o corpo acaba sofrendo, então, essas consequências. O corpo físico, biológico, acaba sofrendo essas consequências. Isso é super importante a gente pensar, então. Como eu lido com o meu corpo diante das questões sociais? Como eu exercito ele? Que postura eu coloco nele? Que calçado eu uso com ele? Porque tudo isso tem influência. Que escolhas eu faço para o meu corpo enquanto uma estética, quando eu falo de estética eu estou falando de postura, eu estou falando de como eu apresento o meu corpo na sociedade, como eu lido com isso em relação aos medos que a gente possui com o aval ou com o não aval da sociedade. Então isso é uma coisa importante de vocês começarem a pensar. Eu acho que é um momento que a gente está bastante em casa com essa função dessa pandemia, inclusive a gente não está tendo uma vida social, a não ser com alguns poucos membros da família com o qual a gente se isolou, né? A gente entrou nesse isolamento, mas essa vida social logo vai voltar ao normal e como a gente vai levar o nosso corpo para essa sociedade? Outra coisa é o comportamento em casa mesmo. Como a gente está muito dentro de casa, muito parado, ter um cuidado de como nós colocamos o nosso corpo no dia a dia. Tem gente que fica muito tempo sentado e o sentar vai desandando o corpo, esquece da questão do alinhamento, esquece da questão postural, esquece que o corpo é um organismo vivo que está o tempo inteiro trabalhando. Então, se eu deixar, ele vai ir trabalhando, ele vai caindo e conforme ele vai caindo, eu vou deixando ele vai caindo mais, porque tem uma gravidade que vai empurrando ele, a gravidade está sempre empurrando a gente para baixo, e daqui um pouco esse meu corpo já não mais é o corpo que eu tinha quando eu entrei nessa quarentena, porque eu acabei deixando o meu corpo ir para um outro condicionamento e hoje eu já não consigo mais, se eu for alinhar a coluna eu vou sentir dor, se eu for colocar no lugar as minhas escápulas eu vou sentir dor, se eu for esticar uma perna eu vou sentir dor, se eu for fazer um alongamento, enfim, se eu for colocar o meu corpo em pé, se eu for colocar ele de fato numa posição que era a posição que eu tinha, porque eu saía antes da quarentena, porque a gente saía, porque as mulheres, por exemplo, muitas botavam salto, e ao botar o salto a própria coluna já trabalha. Então, ter essa consciência de que esse corpo precisa ter um olhar atento durante a quarentena, ter um olhar atento para que a gente não abandone o corpo. Outra coisa que eu queria aqui também, então, eu estou deixando dicas para vocês. A dica para o cuidado com o corpo em relação às influências sociais, aquilo que me leva muitas vezes a desconstruir o meu corpo, a intimidar o meu corpo, e aí isso me leva a posturas que muito certamente em breve, ou talvez não tão em breve, eu vou começar a sentir algumas lesões e dores exatamente por falta de correções da postura, por falta de correções e de encaixar os membros e o esqueleto humano, enfim, como ele deve ser encaixado e mantido para que a gente mantenha um corpo com saúde. Isso sem falar na questão exercício que vai tonificar a musculatura, que vai produzir e aumentar esse líquido, esse fluido que alimenta o nosso corpo, quando eu falo de fluido, eu estou falando do sangue, que é um líquido, que é um fluido, eu estou falando dos líquidos das articulações, esses
líquidos sinoviais, que chamam, que é o nome que dá, né, nas articulações sinoviais. Enfim, mas todas as nossas articulações têm um líquido, ou seja, todo o nosso corpo ele é muito composto, muito por líquido. Então, e até que líquido nós estamos ingerindo, a água que a gente está tomando, tem que tomar muita água durante o dia, tem que criar o hábito de tomar água, enfim, ter esse cuidado. A outra questão que eu quero chamar a atenção é para a questão que a gente não entende muito isso, é difícil entender, a não ser que vá de fato estudar o corpo. A gente tem uma questão que nós chamamos de propercepção. A propercepção, ou seja, os estímulos são por exemplo, a nossa pele ela possui neurônios, nosso corpo possui, todo o corpo, principalmente na pele se localiza, mas em todo o corpo. Nós temos, por exemplo, a coluna. Quando a gente fala de coluna, quando a gente fala de medula, a grande maioria não tem muita noção do que significa a coluna e do que significa a medula, né? E é interessante a gente pensar que a medula ela é a continuação da nossa massa cefálica, enfim, é a continuação do cérebro. Os neurônios que estão no cérebro, eles também estão na coluna. Então, a nossa coluna, ela é como se fosse a coluna em si, ela é a proteção da nossa medula, né? Então, ela se organiza de forma em que ela protege a medula dentro, no interior da coluna. E essa medula, ela está interligada por sistemas neurais, como se fosse nervinhos que estão ligados à coluna e que se ligam à parede, que saem da medula, que se ligam à parede, às paredes da coluna e que se espalham pelo resto do corpo. E esse sistema todo é que quando a gente toca, por exemplo, na pele, então manda esse contato, esse estado de presença, de alerta do nosso corpo, de sentir, é que acontece através dessa ligação desses neurônios, né, que saem da nossa coluna, que se expande por todo o nosso corpo, inclusive lá para o dedinho do pé, que o nosso corpo todo vai ter uma reação. É exatamente por a propercepção, esse estado de energia, de estado sensorial, de sentido. Então é interessante a gente pensar de que forma a gente está cuidando dessa coluna, que é a estrutura do esqueleto, mas que ao mesmo tempo ela esse centro que protege a medula e que emana, que expande para o resto do corpo esse sistema de comunicação sensorial, né? Então, cuidar a coluna, sabendo que ela tem várias funções do nosso corpo, inclusive essa função da memória do corpo. Por isso que toda a experiência corporal, ela é uma experiência também de memória. Entenderam? Então, quando vocês têm uma experiência corporal, quando o corpo de vocês entra em contato com alguma coisa, ou com um exercício, ou com um fato de tocar alguma coisa, essa memória desse toque, essa memória é sentida quando alguém toca o rosto, quando alguém toca a mão da gente, quando a gente toca alguma coisa, quando a gente pisa, por exemplo, num espinhozinho ou num pedregulho, aquela sensação fica na memória do corpo da gente. E é na memória do corpo, porque o corpo tem memória. Então isso é que a gente precisa, quando eu falo lá de ressignificação do corpo, é ressignificar esse olhar para o corpo. É pensar esse corpo como algo muito maior. É pensar esse corpo como uma potência mesmo.
e com uma potência muito organizada e muito encadeada com, com todos os membros, com todo o sistema. Então isso é interessante vocês pensarem. Eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo e pensassem sobre isso. Tá? Eu não estou falando sobre aquilo que eu acho. Estou falando sobre experiências de estudo, de pesquisa, que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, dentro do curso de dança, dentro do curso de anatomia, dentro das aulas de anatomia, de estudo do corpo. A gente tem várias disciplinas que vão trabalhar exatamente para que a gente entenda esse sistema todo corporal. Tá? Então eu deixo essa dica para vocês, eu deixo e assistam essa aula, assistam mesmo, e a partir daqui eu quero chamar a atenção para vocês para a importância do trabalho corporal, para a importância dos exercícios, e não só exercício aeróbico. O exercício aeróbico é interessante para desenvolver a resistência, é super importante para, enfim, para trabalhar muito mais a capacidade, resistência e também a potência do nosso corpo enquanto motor de arranque, digamos assim. Mas trabalhos minuciosos, desde movimentos táteis, movimentos, por exemplo, isso aqui, quando a gente está fazendo isso, nós estamos ativando memórias do nosso corpo, memórias, quando eu falo corpo, eu também estou falando de cérebro, eu estou falando de todo o sistema de memória do nosso corpo, e eu estou trabalhando então as habilidades finas, eu estou trabalhando o refinamento, então trabalhar essas questões motoras do corpo, essas questões de estímulo motor, e estímulo motor tudo é um estímulo motor do corpo, todas as sensações e os contatos, enfim, aquilo que eu faço com o meu corpo, desde um pisar no chão. Então, às vezes, eu sei que se eu for dar uma aula para vocês de fisicalidade, trabalhando a questão do físico, se eu for ficar pisando calcanhar e ponta bem devagar, vocês vão achar a aula é um saco, desculpa a expressão, fazer essa aula do Pedro, mas tem uma importância muito grande. Então eu estou trazendo isso para vocês porque eu mesmo, enquanto professor de expressividade, de expressão, expressividade e ressignificação do corpo aqui da associação, às vezes eu começo a me cobrar. Por que eu tenho que dar uma aula sempre muito puxada, para que o aluno, para que se interesse por isso, se eu sei, eu tenho consciência disso, de que existe uma série de outros exercícios que são tão importantes, talvez até mais importantes do que essa coisa só de queimar caloria. A questão aeróbica é muito para queimar caloria, é muito para manter o corpo em forma, mas a gente tem que pensar numa cadeia muito maior do nosso corpo. E de como eu trabalho esses outros lugares, como eu desenvolvo a questão motora, como eu desenvolvo a questão mais de uma motricidade refinada, de uma motricidade, porque às vezes a coisa, por exemplo, bater com o pé forte no chão, pisar ou saltar, isso é super interessante enquanto coordenação motora, isso também é super interessante enquanto refortalecimento dos ossos, por exemplo, saltar, para quem tem problema para evitar a questão de osteoporose, por exemplo, então o salto, essa coisa do impacto, isso vai fortalecendo o osso. São dinâmicas, exercícios que vai trabalhar essa questão de fortalecimento e de prevenção com a fragilidade dos ossos. Mas o nosso corpo não é só o esqueleto, não é só os ossos, não é só músculo, não é só sistema nervoso, existe uma cadeia de coisas, de elementos que constroem o nosso corpo. Principalmente esse sistema mais proprioceptivo, que é esse sistema de neurônios, de memórias do corpo, de sensibilidades do corpo e de potência mesmo, de trabalhar a questão da potência, da energia, do cuidado com
com as sensações do corpo. Então, por exemplo, quando uma pessoa às vezes sofre uma pequena lesãozinha na coluna, ele perde totalmente ele não sente mais uma perna, por exemplo, ele não sente um dedo, dependendo do local da lesão, exatamente porque prejudicou a questão muito mais desse sistema, esse sistema que é um sistema neural, né, de neurônios, que transmite essa informação. Que no momento em que eu lesiono um pequeno vasozinho, nervozinho desse que transporta esses neurônios, eu vou perder então a sensação daquela pequena área do meu corpo, que corresponde àquela lesão. Ok, então? Muito obrigado. Eu vou gravar mais algumas aulas, mas aí já vão ser aulas mais práticas, para a gente começar a colocar em prática algumas dinâmicas, alguns exercícios, para a gente, é claro, trabalhar isso que eu estou teorizando para vocês. Tá? Muito obrigado.